nosso Deus. E é muito bom, né, quando a igreja se reúne, né, para adorar o Senhor. A igreja canta, a igreja adora, a igreja lê a Bíblia, a igreja glorifica o Senhor nosso Deus. E nós estamos aqui reunidos para adorar aquele que vive por toda a eternidade, aquele que comprou a nossa vida por um alto e bom preço, Jesus de Nazaré. Ele morreu numa cruz, e Ele morreu por mim, por você, por todos nós. E Ele nos comprou por um alto e bom preço, preço de morte na cruz do Calvário. Abra a sua Bíblia em João capítulo 8, nós vamos ler apenas 2 versículos, versículo 32 e versículo 36. Vamos pôr de pé para a leitura deste texto. João capítulo 8, versículo 32 e versículo 36. Amém? Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Nós vamos orar. Eu peço que o pastor, o Washington, esteja orando neste momento. Vem cá, pastor. Pastor, dá um microfone para o pastor Washington, ele vai estar orando neste momento. Vem aqui à frente, pastor, o pastor vai estar orando. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Oremos, Pai, tua palavra ser falada, profetizada e ministrada aos nossos corações e às nossas almas nessa noite. Senhor, fala o que a gente precisa, nos liberta pela tua palavra. É notório nesse lugar que nessa noite é noite de libertação. Aleluia. É a palavra que vai nos libertar. Amém. Estamos ansiosos pela tua palavra. Usa o teu filho, amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Washington. Irmão, nesta noite queremos falar sobre verdade. O tema da mensagem dessa noite, Jesus, a verdade que liberta, é o tema da mensagem dessa noite. Em João, capítulo 8, versículo 32 e versículo 36. Vamos todos juntos? Fala em uma só voz. Jesus, a verdade que liberta, é o tema da mensagem desta noite. Irmãos, a única verdade que liberta é Jesus. Em João capítulo 18, versículo 38, Pilatos, irmãos, ele perguntou a Jesus. O Senhor Jesus, irmãos, na noite que ele foi traído, ele ceou com seus 12 discípulos. Os seus 12 discípulos comeram do pão e beberam do cálice. E após ele cear, ele foi para o jardim do Getsêmani orar. E lá no jardim do Getsêmani chegaram soldados romanos. E junto com os soldados chegou também Judas. E Judas traiu o Senhor Jesus com um beijo na face do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus ele foi preso pelos soldados romanos, ele foi levado a Anás, e depois a Caifás, e por último a Pilatos. E Pilatos, em João capítulo 18, versículo 38, quando Pilatos, ele viu Jesus, ele disse: eu lavo as minhas mãos, porque este homem, ele é inocente, este homem, ele é justo, este homem, ele nunca pecou, ele nunca errou, eu lavo as minhas mãos, ele não cometeu nenhum crime. E Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade? Pilatos pergunta ao Senhor Jesus: o que é a verdade? O próprio Pilatos viu em Jesus que ele era a verdade. João 14, versículo 6, está escrito: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Pilatos pergunta a Jesus: o que é a verdade? A verdade é Jesus. Também, irmãos, em João 1,14 está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade é Jesus, Ele é cheio de graça. Nós somos salvos pela graça, não por merecimento. E Ele é cheio de graça e de verdade, Jesus. Em Jesus não há mentira. Jesus, irmãos,
Só há verdade nele. Ele é a verdade. Enquanto ele viveu aqui nessa terra, ele nunca pecou, ele nunca errou, ele nunca, irmãos, cometeu um pecado sequer. Jesus viveu uma vida santa e permaneceu vivendo uma vida santa, e quando o Santo Filho de Deus, Jesus, morreu, ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. João 10:10. Ele é a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a verdade. Também em João 17, versículo 17, está escrito: santifica-os na verdade, Pai. A tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade. E esta palavra, irmãos, é a verdade de Deus. A Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, ela é a verdade de Deus. A Bíblia contém 66 livros, 39 livros no Velho Testamento e mais 27 livros no Novo Testamento. E a Bíblia, esses 66 livros, é a verdade de Deus, é a palavra de Deus, que não muda. Ela sempre será a verdade. Tudo o que está escrito aqui, muitas profecias já se cumpriram, e outras profecias vão ainda se cumprir. Vão se cumprir. A volta de Jesus vai se cumprir. O governo do anticristo vai se cumprir. A grande tribulação vai se cumprir. Aqui neste mundo, irmãos, teremos um governo único e vai se cumprir. Nós vamos, irmãos, ainda viver dias em que quem recebeu o número 666 vai poder comprar e vender. Quem não recebeu o número 666 não vai poder comprar e vender. E nós cristãos não vamos negar Jesus, não. Não vamos receber este número, não. Vamos continuar servindo ao Senhor, vamos ser fiel ao Senhor até a morte e não vamos negar a fé em Cristo Jesus. Irmãos, e Jesus é a verdade. Santificai-os na verdade, ó Pai, a tua palavra é a verdade. Esta palavra é verdade, irmãos. A Bíblia, irmãos, ela não ficará nem um jota, nem um tio sem se cumprir. Todas as profecias vão se cumprir. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Toda a palavra de Deus que está escrito aqui vai se cumprir. Nós vamos viver ainda, irmãos, dias aqui na terra de grande tribulação, e vai acontecer, vai se cumprir. Eu creio, irmãos, que toda a palavra vai se cumprir. E quando os cristãos estiverem aqui, uma grande tribulação aqui neste mundo, aí Deus vai dar ordem ao seu filho: filho, é chegado o dia, é chegada a hora, filho, desça entre as nuvens dos céus. Aí Jesus, o Filho de Deus, vai ajuntar os seus anjos no céu, e ele vai descer entre as nuvens do céu com um exército de anjos, e todo olho verá, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho se dobrará, e nós veremos aquele que foi morto e reviveu, aquele que é a verdade, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que dá vida eterna à humanidade. Nós veremos ele entre as nuvens dos céus. A verdade, irmãos, existe, e a verdade é Jesus. O anticristo não é a verdade, Jesus é a verdade. João 2, 1 João capítulo 2, versículo 18 e 19, diz que o anticristo, irmãos, ele virá o anticristo. Mas o anticristo, irmãos, vai, se possível for, enganar até os escolhidos de Deus. Mas cuidado, meu irmão. Mateus capítulo 24, versículo 23 e 24, está escrito assim em Mateus. Mateus capítulo 24, versículo 23 e 24. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está ali, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos de Deus. Cuidado, meu irmão. A verdade é Jesus. A verdade não está no anticristo, mas o anticristo, ele vai enganar muitos,
se possível até escolhido de Deus. O anticristo não é a verdade, mas lamentavelmente, irmãos, quando o anticristo ele estiver neste mundo, governando este mundo, ele vai enganar muitos cristãos, vai enganar o não crente e vai enganar também cristãos, porque muitos vão dizer: ali está o Cristo, eis que o Cristo está ali, eis que o Cristo está aqui, e vai ser o anticristo que vai fazer sinais, prodígios, ele vai operar tão grandes sinais, milagres, que as pessoas vão achar: é Jesus, mas não é o Senhor Jesus, é o anticristo, e nele não há verdade, ele é o homem da iniquidade, nele não há justiça, ele é o homem da mentira, o homem da iniquidade. Não dei crédito, irmãos, quando você estiver vivendo uma grande tribulação, ou quando você estiver aqui na terra e vivendo no momento em que o mundo estiver no governo único, o anticristo estiver governando o mundo, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, porque a Bíblia diz: se possível for, ele vai enganar os escolhidos de Deus. Ele vai enganar. Nos dias de hoje, irmãos, há muitos cristãos que estão sendo já enganados. A apostasia dos últimos dias, muitos estão apostatando da fé. Eu estava lendo algumas matérias, irmãos, de cristãos que eram bênção na igreja e hoje estão no mundo de pecado, prostituindo, matando, roubando, usando drogas, deixaram o caminho estreito e voltaram para o caminho largo, o caminho de pecado, para o mundo de pecado. E o anticristo, ele quer enganar os escolhidos do Senhor. O propósito dele é enganar a igreja de Cristo. Mas, meu irmão e minha irmã, guarda a sua coroa, não deixa ninguém roubar a sua coroa. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Cuidado, meu irmão e minha irmã. O anticristo não é a verdade. Jesus é a verdade. Cuidado com o homem da iniquidade. Hoje eu estava, irmãos, fazendo algumas pesquisas na internet. E eu vi que por tudo que está acontecendo, não vai demorar muito o mundo ser governado por um homem. Não vai demorar muito por o mundo ser governado por um homem. Este homem é o anticristo. E ele vai perseguir a igreja do Senhor. Mas nós que somos de Cristo, nós não vamos negar a fé, nós vamos ser fiel, e fiel a Deus até a morte, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmão, nessa noite queremos falar, irmãos, nesta noite, irmãos, sobre a verdade. A verdade faz com que o homem pecador, primeiro, faz com que ele seja transformado. A verdade, irmãos, ela transforma o homem pecador. A verdade que é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A verdade, sabe o que ela faz com o homem pecador? Ela transforma o homem pecador. Quem aqui, nesta noite, foi transformado? Vivia uma vida no mundo de pecado e hoje é nova criatura. Todos estão se levantando as suas mãos, porque a verdade te libertou. Jesus te libertou. Você foi transformado porque Jesus, ele veio buscar e salvar todos que se haviam perdidos. Em Romanos 3, versículo 23, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum homem justo no mundo, não há nenhum homem neste mundo sem pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A verdade que é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dia Jesus, ele te encontrou. Talvez você estava lá no mundo nas drogas, ou talvez você estava em outros pecados no mundo, aí você ouviu falar de Jesus, alguém falou de Jesus para você, e você abriu o seu coração, aceitou Jesus e foi transformado.
João 10:10 está escrito: o ladrão vem se não roubar, matar e destruir. O ladrão é o diabo. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus, ele veio ao mundo te dar vida eterna, vida em abundância, salvação. Ele veio a este mundo transformar a sua vida. E Jesus, ele transformou eu, você, transformou todos nós que estamos aqui nesta noite, que já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele transformou nós, porque um dia alguém pregou para nós. Alguém pregou e você abriu seu coração para Jesus. Apocalipse 3, versículo 20, está escrito aqui assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus, irmãos, ele está à porta do coração de todo homem batendo. E o Senhor Jesus, ele quer entrar. Um dia ele bateu a porta do meu coração, eu abri o meu coração para Jesus, ele entrou e ele transformou a minha vida. Eu fui batizado, meu nome foi escrito no livro da vida, e aconteceu com os irmãos também. Jesus bateu a porta do seu coração, você abriu o coração, Jesus entrou e transformou a sua vida, assim como transformou a vida de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu pousar em tua casa. Zaqueu desceu daquela árvore, daquela figueira, e aí Jesus encontrou com Zaqueu na casa de Zaqueu, e o Senhor Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje chegou salvação em tua casa, porque você também é um filho de Abraão. Aí o Senhor Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu fez um grande banquete para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus entrou na vida de Zaqueu e escreveu o nome dele no livro da vida. Isso aconteceu com Zaqueu, aconteceu com Paulo no caminho de Damasco, e aconteceu com ele, comigo, com você, meu irmão, com todos nós que estamos aqui um dia. A mensagem do Evangelho, transformadora do Evangelho, entrou em nossos corações, e Jesus Cristo nos transformou. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e Jesus Cristo nos salvou. E o nosso nome foi escrito no livro da vida. Segundo, irmãos, a verdade, o que a verdade faz com o homem pecador? Segundo, ela liberta o pecador. João capítulo 8, versículo 36, está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36, se pois o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ela liberta o pecador. Essa verdade liberta o homem das drogas, da prostituição, dos vícios, do homossexualismo e do pecado. Essa verdade liberta o homem. Palavra de Deus. Ela libertou. Quantos homens foram libertos até o dia de hoje? Homens que viveram antes de Cristo, homens que viveram depois de Cristo, e homens que estão vivendo agora, no século 21. Esta verdade, ela tem libertado vidas, famílias têm sido transformadas, têm sido libertas, porque a palavra de Deus, aonde ela chega, ela liberta. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, e onde esta palavra, ela entra, se ela entrar em sua casa, todos os moradores da sua casa vão ser libertos. Por que que nós, cristãos, pregamos a palavra? Por que que nós, cristãos, nós fazemos missões estaduais, missões mundiais, missões nacionais, e estamos sempre contribuindo, ajudando missões, e nós incentivamos missões nacionais, estaduais e mundiais, porque aonde a palavra de Deus, ela entra, o milagre acontece. A palavra de Deus, ela entrou, irmãos, em uma casa, e ela libertou muitas pessoas. A palavra de Deus, irmãos, quando Paulo pregou o Evangelho em Filipos, Lídia, vendedora de púrpura, foi liberta, o nome dela foi escrito no livro da vida. A palavra de Deus, quando Paulo estava pregando dentro do cárcere, ele pregou a palavra, o carcereiro creu no Senhor Jesus, ele foi salvo. E o apóstolo Paulo disse: crer no Senhor Jesus, carcereiro, e será salvo tu e a tua casa. E essa palavra entrou na vida do carcereiro de Filipos, e a verdade libertou ele, a palavra libertou ele,
e ele foi salvo e toda a sua família. A pitonisa, aquela mulher que adivinhava a palavra de Deus, também libertou ela, porque o apóstolo Paulo expulsou os demônios que existiam na vida da pitonisa, e ela passou agora a ser uma serva do Deus Altíssimo. E essa palavra, irmãos, ela tem libertado vidas, transformado vidas, porque a palavra de Deus liberta. Jesus liberta o homem da escravidão, do pecado. Jesus liberta o homem das drogas, da prostituição, dos vícios e de todo tipo de pecado. Jesus liberta o homem. Irmão, nós conhecemos homens que eles foram libertos, e homens que eram homens maus, e eles foram libertos pela palavra de Deus. A Bíblia fala sobre um homem que ele estava ao lado do Senhor Jesus, o ladrão da cruz, e aquele homem, ele era um homem mau. Aquele homem estava condenado à pena de morte. Aquele homem iria morrer naquele momento ali, aqueles dois ladrões e o Senhor Jesus. Ele estava condenado à pena de morte. Mas quando aquele homem, ele ouviu a palavra de Deus, a palavra do próprio Mestre, o próprio Senhor Jesus pregou para ele, aquela palavra entrou no coração dele, libertou ele, porque a verdade liberta, e ele disse: nós merecemos essa morte de cruz, o Senhor Jesus não merece. Lembra-te de mim, ó Senhor Jesus, quando entrares no teu paraíso. O Senhor Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A verdade entrou no coração daquele homem. Jesus pregou para ele e ele se converteu e ele foi salvo. E quantos homens, irmãos, que viveram aqui neste mundo, homens que eram homens sanguinários, homens que eram homens mau, e quando a palavra chegou no coração desses homens, eles se transformaram. Paulo de Tarso foi transformado pela palavra. Paulinho Bang Bang foi transformado pela palavra de Deus, e muitos outros homens, que eram homens que viviam no pecado, mas quando a palavra entrou no coração desses homens, eles foram libertos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus um dia ela te libertou. A palavra de Deus te libertou. Talvez você, quando você foi liberto, você estava sendo escravizado por Satanás. Quando você foi liberto, você estava vivendo uma vida enferma. O homem sem Jesus, ele está enfermo. Ele está doente sem Jesus. Sem Jesus, o homem, ele não tem paz, ele não tem alegria, ele está doente sem Jesus, enfermo sem Jesus. Mas quando a palavra entrou no seu coração, talvez no passado você estava doente, enfermo, porque um homem sem Jesus, ele está doente. Há muitas pessoas que estão doentes da alma. Há muitas pessoas que não estão doentes do corpo físico, está com o corpo sarado, está com o corpo são, mas a alma está doente, o espírito está doente, ele está doente. Ele precisa de Jesus, porque se ele não encontrar com Jesus, ele vai continuar doente. O pecado adoece o homem, o pecado mata o homem, o pecado escraviza o homem. Quantas pessoas estão doentes por causa do pecado? Mas, irmãos, quando esta palavra, que é a verdade de Deus, ela entra no coração do homem, aquele homem que estava enfermo da alma, ele aceita Jesus, agora ele é liberto. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância dos homens. Deus, ele perdoa o pecado dos homens e lança o pecado quando você se arrepende e confessa seus pecados ao Senhor. Ele lança o pecado da humanidade na profundeza do mar. Ele não se lembra mais dos seus pecados. E ele perdoa os seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida. Ele liberta o homem. E o homem agora liberto, ele vive em paz com Deus. O homem agora liberto, ele vive uma vida alegre, uma vida de gozo, uma vida de alegria, uma vida de prazer, porque agora ele está com Jesus, e o Espírito Santo de Deus faz morada dentro do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, e ele vive uma vida agora, uma vida diferente. Você já viu um novo convertido? O novo convertido, irmãos, antes de se converter, às vezes ele vive uma vida triste, nos vícios, uma vida triste. Aí quando ele se converte, ele está alegre,
Chega quinta-feira na igreja, ele quer vir na igreja no culto. Terça-feira no culto dos lares, ele está no culto nos lares. Domingo de manhã na EBD, ele está na EBD aprendendo a palavra de Deus. Domingo à noite, ele quer estar na igreja ouvindo a palavra de Deus. O prazer dele agora, do homem convertido, é na lei do Senhor. Ele foi liberto. Ele não é enfermo mais espiritualmente falando da alma. Ele foi liberto, agora ele tem a alegria da salvação. Né? Alegria da salvação. O homem que é convertido, que aceitou Jesus, agora você chega perto dele, ele está com um sorriso de um lado e do outro na boca. Por quê? Jesus transformou. Há um hino que eu gosto muito. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Esse hino, irmãos, é lindo. Jesus, ele transformou o meu viver, ele transformou o seu viver, ele transformou a igreja e hoje nós somos novas criaturas. Hoje nós somos a imagem, a semelhança de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em último lugar, irmãos, o que a verdade faz com o homem pecador? Ela salva o pecador. A verdade salva, irmãos. Jesus salva o homem do pecado. Jesus perdoa o pecado do homem e Jesus escreve o nome do novo convertido que aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O Senhor Jesus escreve o nome dele no livro da vida. Essa verdade, irmão, salva. Jesus, ele salva. Ele salva o pecador. Ele escreve o nome do homem que o aceita como Senhor e Salvador de sua vida no livro da vida. E nessa noite, irmãos, o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar todos que se haviam perdido. O Senhor Jesus, ele não quer que nenhum homem seja condenado, morra sem salvação. Talvez você nessa noite está pensando assim: será que o Senhor Jesus, ele pode salvar todo homem? Pode. Pode salvar todo homem, toda criatura. Basta o homem se arrepender e se converter. Um dia eu estava pregando para um rapaz e ele disse assim para mim: pastor Silvio, para mim não tem mais salvação. Não, eu fiz muita coisa errada neste mundo, não tem salvação para mim. E eu disse para ele: Jesus te salva. Jesus não leva em conta o tempo da sua ignorância, da ignorância do homem. O homem ele pode ter feito tudo de errado no mundo, mas se ele se arrepender e se converter e pedir perdão a Deus, o Senhor Jesus, ele salva, irmãos. Pecado é pecado, não existe pecado, pecadinho, pecadão, pecado é pecado. Todo pecado é transgressão contra Deus. Mas se o homem pecar e se o homem se arrepender enquanto ele tem vida, há esperança para o homem enquanto ele está com vida. Depois que o homem morre, não tem mais salvação para o homem depois de morto. Mas enquanto o homem está com vida, o homem, ele pode se arrepender, se converter, pedir perdão a Deus e ser perdoado e o seu nome ser escrito no livro da vida. E aquele senhor, ele disse para mim: pastor Silvio, para mim não há mais. Eu fiz tanta coisa errada. Eu errei tanto. Há pessoas que às vezes pensam assim: eu matei, eu roubei. Eu era traficante, eu era usuário de droga. Irmãos, o pecado, Deus, ele perdoa. Se você se arrepender, a mulher adúltera, ela foi pega na lei de Moisés no ato de adultério. E o Senhor Jesus disse: qual de vós não tem pecado, atira a primeira pedra. E os acusadores daquela mulher todos jogaram uma pedra no chão e não tamparam pedra na mulher, porque todos ali também tinham algum pecado. E a mulher olhou para Jesus e disse: o Senhor me condena? O Senhor vai me condenar? O Senhor vai me apedrejar? O Senhor Jesus disse: mulher, nem eu te condeno. Mulher, vai e não peques mais. Não peques mais. E assim o Senhor Jesus, ele está dizendo nesta noite: nem eu te condeno, meu servo, nem eu te condeno. Se o meu povo que se chama pelo meu nome
Segundo Crônicas 7, versículo 14 e 15. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, Ele quer que a humanidade se arrependa e se converta e abandone o pecado. O Senhor Jesus veio buscar e salvar todos que se haviam perdido. Nós somos salvos pela graça. E aquele senhor, ele disse para mim: pastor Silvio, não tem mais oportunidade para mim, porque eu fiz muita coisa errada. Eu disse para ele: meu amigo, Jesus te liberta, Jesus te transforma. O Senhor Jesus, Ele morreu para te dar salvação. Não importa o que você fez, não importa a decisão que você vai tomar agora. Se você abandonar o pecado, aceitar Jesus e crer no Senhor Jesus, você será salvo. Mas aquele homem, irmãos, ele trancou o coração. E eu quero trabalhar outras vezes com ele. Eu quero visitar ele outras vezes, porque esse homem, ele disse que para ele não tem mais salvação para ele, não pode receber o perdão de Deus, mas pode sim. O apóstolo Paulo, irmãos, quem era o apóstolo Paulo? Perseguidor da igreja. Quando Estevão foi morto, ele consentiu na morte de Estevão. Estevão estava sendo apedrejado e o apóstolo Paulo, ele consentiu, ele não fez nada para livrar Estevão. Muitos cristãos foram perseguidos, muitos cristãos foram mortos, e o apóstolo Paulo perseguia a igreja do Senhor. Mas quando o apóstolo Paulo encontrou com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, ele caiu do cavalo, e ele foi salvo, ele deixou o pecado, aceitou Jesus, ficou cego, e foi morar na rua chamada direita. Ali Deus mandou Ananias ir à rua chamada direita, orar pelo apóstolo Paulo, e aquela cegueira dele, aquelas escamas caiu do olho do apóstolo Paulo, e ele voltou a enxergar, e agora ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. E o apóstolo Paulo chegou a dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo agora vivia uma vida cristã, uma vida de um homem convertido, uma vida de um homem consagrado. E nesta noite, Jesus, Ele quer te salvar. Atos 4, versículo 12, está escrito assim: nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo é a solução para este mundo. Jesus Cristo é a única esperança para este mundo. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Jesus Cristo, João 14,6 diz: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele quer te salvar nesta noite. O Senhor Jesus, Ele é o caminho que nos leva a Deus. O homem, ele está na terra, Deus está no céu, e entre o homem e Deus, a ponte é Jesus. O caminho é Jesus. E Ele quer te salvar nesta noite. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Acabamos de dizer que Jesus é a verdade, né? Ele é a verdade. João 1,14 está escrito: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é cheio de graça, Jesus, e nele há verdade, só verdade. Jesus nunca mentiu, Jesus nunca pecou, e por Ele ser o santo Filho de Deus, nesta noite, Ele pode escrever o seu nome no livro da vida. Alguém aqui nesta noite que deseja receber Jesus em seu coração, eu peço que toda a igreja esteja orando neste momento. Em Isaías capítulo 55, versículo 6 está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje é o dia de você invocar o Senhor. Invocai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Hoje é o dia de você buscar o Senhor. Hoje você pode achar o Senhor. A porta da graça ainda está